E, gente, voltamos para mais uma aula de Biologia 2. Você que é um ecolover, você que ama ecologia. Gente, que assunto maneiro a ecologia, por quê? É um assunto que é fácil. A galera que assiste tanto a aula de Bio 1 e Bio 2, eu tenho certeza que você assiste as duas, você deve perceber, né? Cara, porque Biologia 1 é um assunto que é mais denso, tem muito mais conteúdo. Agora, quando a gente fala de Biologia 2, cara, ecologia é um assunto mais suave. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu vou me dedicar mais para Biologia 1. Porque é mais denso, bioquímica. Tudo bem, gente, é um assunto maneiro. Só que pensando no Enem, cara, esta aula aqui, ó, é a aula que cai pra caramba do Enem. E é um assunto, gente, fácil. Então é um assunto que tem alta incidência e tem baixa dificuldade. Então é um assunto que tende a valorizar muito a sua nota na TRI. Então, gente, qual é o pedido que eu faço para vocês? Não desistam da ecologia, perseverem. E a gente aqui no ProEnem faz questão de dar essa aula logo no início do ano. Por quê? Porque aí você vai ter bastante tempo. Como é um assunto que cai muito e tem alta incidência, cara, a gente começa agora em fevereiro já dando ecologia. Isso quer dizer que a cada prova anterior do Enem que você for fazer, simulados, quando aparecer uma questão de ecologia, tu já sabe. A gente não deixa para dar ecologia no final. Tem gente que gosta, né, de deixar esses assuntos lá pro final. Só que, cara, não. É melhor a gente trazer logo o que mais cai, o que vai valer mais pontos para você no começo. Para você poder, ó, treinar e lançar a braba no Enem, gente. E o que tá faltando pra gente fechar esse primeiro bloco de ecologia? A gente já viu, né? Os conceitos básicos, a gente já falou com vocês sobre população, comunidade, já mandou tudo isso. Semana passada, a gente falou sobre produtor, consumidor, decompositor, cadeia, teia. E hoje, como é que a gente fecha? Falando de pirâmides ecológicas, que é, na verdade, uma maneira de representar uma cadeia alimentar. Gente, vamos pro quadro para a gente fazer uma revisãozinha rápida. Olha aqui. Gente, quando a gente relembra da aula da semana passada, tinha um cara que era o produtor, certo? E o produtor era o cara que transformava a matéria orgânica em matéria... Aliás, a matéria inorgânica em matéria orgânica. E a maior parte dos produtores fazia isso por meio da fotossíntese. A gente tem o cara que vai comer o produtor, que é o chamado consumidor primário. E esse cara que não é autotrófico, ele é heterotrófico. Esse cara que é o consumidor primário, ele pode ser comido pelo chamado consumidor secundário. E aí vai. Só que lembra que eu falei que tinha um cara que recebia todo mundo que morria, né? Rodrigo, é Jesus? Não. Nesse caso aqui, o cara que vai receber todo mundo que morre são os decompositores. Então, se um produtor morre, ele cai aqui. Se um consumidor primário morre, ele cai aqui. Se um consumidor secundário morre, ele cai aqui. E a grande vantagem dos decompositores é que ele transforma toda essa matéria orgânica morta em matéria inorgânica. E ele oferece isso novamente para quem? Para os produtores. Então a gente percebe que tudo está conectado onde, gente? Num grande ciclo sem fim. Nossa, que maravilha! Então a gente já viu aqui, né, um exemplinho de uma cadeia alimentar funcionando, que é algo que eu já abordei com vocês semana passada, mas eu preciso dessa informação para a gente conseguir avançar hoje, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Olha aí, ó. O Ângelo mandou aqui, ó. O filme do Rei Leão tem isso. E tem. Cara, Renan, posso tirar meu tênis aqui? Cara, vocês não vão acreditar. Eu gosto tanto do Rei Leão, eu amo tanto o Rei Leão, que hoje eu tô com o meu tênis do Rei Leão, gente. Olha aí. É um tênis que tem o formato, né, de um Adidas normal, mas, cara, ele tem todas as cores da savana. Inclusive, ó, pra galera ver aqui, ó, tem um Scar aqui, ó, que é o tio Mal, né, do Simba. Então, gente, essa parada tem no filme do Rei Leão, pô, e é bem maneiro mesmo. Tem esse ensinamento todo aí sobre o que é, né, cadeia alimentar, o ciclo sem fim, né? Cara, tem tudo isso aí, né? Então, eu nem gosto do Rei Leão, eu tenho o tênis do Rei Leão, né? Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, nosso assunto hoje são as pirâmides ecológicas ou pirâmides alimentares. E existem 3 tipos de pirâmide. Você vai sair daqui hoje sabendo essas 3 pirâmides. Nossa! A primeira pirâmide é a pirâmide de números. E como o próprio nome diz, o critério que eu uso para montar essa pirâmide, qual é? É o número de seres. E qual é a regra de toda pirâmide, gente?
aprende um negócio. Na base da pirâmide, eu vou ter produtor, acima, consumidor primário, e acima eu vou ter o consumidor secundário. Poderia ter mais andares? Poderia. Era só a cadeia ter mais andares. E você percebeu que a largura dos produtores é a maior de todas? Sim. Por que é a maior de todas? Porque no caso desta pirâmide aqui, o maior número que eu tenho é de produtores. Aí dá uma diminuída de consumidor primário e uma diminuída de consumidor secundário. Então o critério que determina a largura de cada andar desse é o número de seres. Então vamos ver se faz sentido. Imagina uma cadeia que eu tenho capim, gafanhoto e sapos. Eita! 1000 capins. Tá aqui, ó, largão. 200 gafanhotos. Já deu uma diminuída. 8 sapos. Diminuiu mais ainda. Então o que determina a largura, o tamanho de cada largura dessa aqui, é o número de seres. Por isso que se chama pirâmide de números. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, que está em casa, nessa noite aí, ó, de quarta-feira, né? Pô, já vai dar 9 da noite, né? O pessoal já deve estar assistindo aquela aula como? Enroladinho naquele edredom gostoso, né? Pessoal, escuta só. 8 sapos aqui estão comendo 200 gafanhotos. Só que tem um problema. Se fossem 8 sapos muito grandes, 8 sapos, né, enormes, talvez os 200 gafanhotos não fossem suficientes. Talvez 8 sapos grandões tivessem que comer mais do que 200 gafanhotos para se alimentar. Mas também dá para fazer o contrário. Às vezes, 8 sapos muito pequenininhos vão comer bem menos do que 200 gafanhotos. Então, qual é o problema de escrever 8 sapos? É que eu não sei o tamanho. Então, o grande problema da pirâmide de números é que ela não considera o tamanho. Eu não sei qual é o tamanho dos seres. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio. Isso faz diferença. E eu vou te mostrar um exemplo. Cara, tá vendo essa pirâmide aqui? Ela tá totalmente invertida, né? Você vai ver que a base é esse tracinho aqui azul, fininho. Aí depois vem esse vermelho e depois vem a barra lá em cima preta. Cara, o que poderia ser esse traço fininho? Poderia ser uma árvore. Uma árvore só. Cara, como é uma árvore, é um tracinho só. Pô, mas aqui são 1000 capins. Tem que ser mais largo. Só que o bizarro é que se você pegar uma árvore e pesar, cara, essa uma árvore pode ser muito mais pesada do que 1000 capins. Só que pra gente, o tamanho, o peso, nessa pirâmide de números não importa. Ah, essa árvore aqui, ó, pesa 1 tonelada. E aqui os produtores que são 1000 capins, pô, pesam, sei lá, meia tonelada. Não importa o peso. O que importa é o número. Então, se eu tenho 1000 capins, largão. Se eu tenho uma árvore, vai ser fininho. E aí, olha só que drama. Uma árvore, dentro dela, dessa árvore aí, a gente tem 10 preguiças. E aquele bicho que fica agarrado na árvore comendo as folhas. Então tem 10 preguiças. Então uma árvore que é enorme suporta 10 preguiças. Eu acabo deixando mais largo. E olha só que bizarro, gente. No corpo dessas preguiças, eu tenho 5.000 piolhos. Esses 5.000 piolhos vão se alimentar de 10 preguiças. Então essa pirâmide que a gente tem aqui, a pirâmide de números, ela tem esse grave problema. Por quê? A cada andar aqui, o que a gente está medindo é o número. E a gente sabe que o número não é a melhor medida. A melhor medida seria usar o tamanho. Tudo bem? Cadê? Aí, ó, o Pedro Pereira mandou assim: toda pirâmide ecológica pode ser invertida? Pedro, a sua pergunta é muito boa. Eu já mostrei para você que a pirâmide de números, ela pode ficar invertida. Então essa aqui inverte. E eu vou te falar que tem outra pirâmide que inverte e vai ter uma que não inverte. E isso que você perguntou, cara, cai demais. Tem várias questões que perguntam qual é o tipo de pirâmide que nunca fica invertida. A gente vai falar isso hoje. Quando estiver dando mais ou menos umas 9 horas. 9 horas eu vou trazer isso para vocês, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deus me livre assistir live de cobertor. Calor desses, né? Tô sentindo que tá calor do Brasil inteiro, né? Porque a galera de todos os lugares está reclamando de calor, né? Cadê? Perdeu muita coisa? A pirâmide de energia. Aí, ó. O Maxwell Santos já mandou. A pirâmide de energia nunca é invertida, né? Cara, o pessoal já tá querendo spoiler. Vamos chegar lá. Agora, próxima pirâmide, gente. A próxima pirâmide é a chamada pirâmide de biomassa. E qual seria o conceito desse termo aqui, ó, biomassa? Biomassa é a quantidade
de matéria orgânica presente em um nível trófico. Então, toda matéria orgânica que tem um nível trófico, ou seja, quantidade, vai ser considerado a biomassa. E como é quantidade de matéria orgânica, quanto mais volume esse cara ter, quanto maior for o tamanho dele, maior é a biomassa, porque ele vai ter maior quantidade de matéria orgânica. E aí eu queria trazer um ponto para vocês ficarem bem espertos. Quando eu falo que biomassa é quantidade de matéria orgânica, você tem que considerar que o nosso corpo tem dois grupos de moléculas. Tem moléculas inorgânicas e o nosso corpo tem moléculas orgânicas. Tem os dois, gente. Tem inorgânico e orgânico. E a molécula inorgânica mais importante que a gente tem é a água. Só que olha só o conceito que eu dei. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica. Ou seja, essa galera daqui, ó, eu tenho que descartar. Então eu não posso considerar a água na biomassa. Eu tenho que descartar a água. Por isso que alguns autores acabam dizendo que a biomassa é o chamado peso seco. Mas por que isso? Porque se eu pegar o teu corpo, ele tem água, que é inorgânico, e tem várias outras moléculas orgânicas. Se eu tirar toda a água, sugar a tua água assim, eu tirar toda a água do teu corpo, o que que sobra, gente? As moléculas orgânicas. Por isso que a parada é peso seco. E aí eu queria fazer verbalmente aqui no quadro um treino com vocês. Lembra da aula que eu dei com vocês de Bio 1 sobre água? Vamos supor que o percentual de água que você tenha seja de 75%, tá? Então, a quantidade de água que você tem é 75%. E ó, o teu peso é um peso de 60 quilos. E aí vamos ver se você é bom de matemática, porque de biologia eu sei que tu é bom. Cara, se você pesa 60 quilos e 75% do teu corpo é água, calma aí. Se eu pegar 60 e multiplicar por 75 sobre 100, Rodrigo, por que você está multiplicando por 75 sobre 100? 75% é 75 sobre 100. Na hora que você multiplica, gente, ó, corta, corta, e aqui, ó, vai para 3. O que vai acontecer, gente? Você vai ver que 75% de 60 vai dar 45 quilos. Então, olha que parada bizarra. Se você pesa 60 quilos, 45 quilos do teu corpo, gente, é água. Caraca! Então eu sou mais água do que gente? É. Se 45 quilos do teu corpo é água, quanto é que sobra sem água? 15 quilos. Então esses 15 quilos que sobrou do cara é o que, pessoal? É a biomassa. Então, como é que você faz o cálculo da biomassa? Não é comum parecer isso em questões, mas eu estou te ensinando isso porque aqui a gente é completo, tá? Então, você pega o que seria a quantidade de água que o cara tem e tira. Então, se você pesa 60 quilos e 75% do seu corpo é água, então 45 quilos, que é 75% de 60, seria a quantidade de água que você tem. E aí, o que sobra? Esses 15 quilos aqui de matéria orgânica. Então, a biomassa é isso. É o peso seco. E se o sapo é grande, ele vai ter mais biomassa. Se o sapo é pequeno, vai ter menor biomassa. Então agora, o tamanho dele importa. Então a pirâmide de biomassa, ela resolve esse problema. Maneiro, né? Só que aí, achei lucro, vamos clonar juntas, né? Eu sou mais água do que Homo sapiens, isso aí, né? Cadê? Se eu faço medicina, veterinária, biologia, tá com muita dúvida aí, né? Deixa eu ver mais aqui. Aqui no Paraná estão incríveis 24, 25 graus. Olha que maravilha, né? Me sinto derretido de ter usado cobertor. Ninguém gosta, né? Assistindo aula do frio, interior do Pará. Não. Calma aí. O frio é no interior do Pará? Eu não acredito nessa, né? O pessoal falou que é só água, né? Olha aí. Eu tô lendo, gente. Não era para ler, não? Olha aí, ó. No Pará parece que tá frio. Na Paraíba... Parece que o jogo virou, hein? Então vamos seguir, gente. Então, deixa eu apagar aqui essa bagunça. Gente, vamos lá. Então isso aqui seria o exemplo de uma pirâmide de biomassa. Na base, sempre teremos o produtor e aqui em cima dele teremos o consumidor primário.
Então tu vai ver que aqui, ó, eu tenho mais biomassa de produtor do que de consumidor primário. Só que algo que vocês precisam ficar muito ligados é que a pirâmide de biomassa, ela pode ficar invertida. Em que situação acontece a inversão? Em que situação acontece a inversão da pirâmide? A situação que acontece a inversão é essa aqui. É na cadeia na água. Na base da pirâmide eu tenho o chamado fitoplâncton, que eu já comentei com vocês em outras aulas. Quem é o fitoplâncton, gente? São algas que ficam lá na água fazendo fotossíntese. É um grupo de algas unicelulares, pode também ser sendo bactéria. E quem é que come? Quem seria o consumidor primário nessa cadeia? É um cara chamado de zooplâncton, que eu também comentei com vocês quando eu falei deles. Eu falei que os zooplâncton são os seres, tipo larvas de crustáceo, eles comem, né, o fitoplâncton. Então toda a cadeia alimentar na água tem que começar com o fitoplâncton como produtor e tem que ter o zooplâncton como consumidor primário. Tudo bem? E essa galera fica boiando, fica lá em cima, no alto ali, ó, na parte mais superior ali do mar, porque ali acaba recebendo bastante luz. E aí pro fitoplâncton, gente, é lindo, é maravilhoso, né? Porque ele quer um lugar ao sol. Só que aí, olha para essa pirâmide aqui. A quantidade de fitoplâncton parece que é bem menor do que a quantidade de zooplâncton. Então o que deveria acontecer? É como se eu tivesse muito zooplâncton faminto e um pouquinho só de fitoplâncton. Isso era para gerar um colapso. Era para esse monte de zooplâncton comer todo o fitoplâncton de uma vez só, porque a quantidade importa aqui. E a gente está falando de pirâmide de biomassa, que mede quantidade. Só que por que isso aqui não tem colapso, gente? Qual o motivo para isso aqui dar certo? É que quando você olha para cá, de fato, tem menos fitoplâncton do que zooplâncton. Só que isso não é um problema para o fitoplâncton, porque ele é um organismo que tem uma alta taxa de reprodução. É um carinha que está se reproduzindo muito mais rápido do que o zooplâncton. Então é como assim, né? Pô, um fitoplâncton foi comido pelo zooplâncton. Não tem problema, fui comido, vai ter um a menos. Só que ele logo se reproduz. Então alguém repõe esse cara que foi tirado. Então é conforme ele vai sendo comido, ele vai se reproduzindo e vai repondo. Então toda hora que você olha, vai estar assim, né? Eu vou ter mais zooplâncton do que fitoplâncton. Porém, ele não entra em colapso, por quê? Porque eu estou repondo toda hora. É aquela história. Imagina você chegar, porra, numa festa, e tu chegou naquela festa, né? Querendo comer, pô, cachorro quente. Só que aí tu chegou lá na mesa que tá o cachorro quente, cara, tem 5 cachorro quentes. Pô, e chegou ali, quem? Chegaram ali 40 pessoas para comer esses 5 cachorro quentes. Então imagina que os 5 cachorro quentes é o fitoplâncton, pouquinho, e essas 20 pessoas com fome é o zooplâncton. Tu vai falar assim, vai dar merda, não vai dar. E aí tu vai lá, mete a mão no primeiro cachorro quente e come. Se todo mundo meter a mão na mesma hora, vai acabar o cachorro quente, vai dar uma crise. Só que tem alguém na festa que tá repondo o cachorro quente, olha aí. Um beijo, né, pra tia, pro tio do cachorro quente que tá repondo isso. Então tem alguém repondo, tem alguém toda hora colocando um novo cachorro quente, tem alguém fazendo um novo e botando ali. Então conforme o pessoal vai pegando, tem alguém que tá botando um novo. Então essa parada de botar um novo cachorro quente no ambiente é como se fosse uma reprodução. É como se o cachorro quente estivesse se reproduzindo, que é o que o fitoplâncton faz. Então tu chega e fala assim, não vai dar. Mas tu não sabia que tem o tio ou tio do cachorro quente que está produzindo mais ali para ir repondo. Então essa é a ideia da pirâmide de biomassa. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, desconsidera. A água, parabéns, Dino, 10,51, né? Troca o soco na hora, né? Que didática, meu Deus. Cara, a Isabelle mandou assim, não entendi, professor, como funciona a pirâmide de biomassa na prática? Cara, na prática é o seguinte, a biomassa, ela mede o tamanho dos caras. E o normal é, na base, ter mais gente e no topo ter menos. Isso é o normal. O normal é ter muito mais comida do que pessoas para comer. Porque tem que sobrar, porque nem tudo você absorve. Só que qual é a exceção dessa regra? A exceção acontece na água. E essa exceção só acontece porque o fitoplâncton ele tem uma taxa de reprodução muito mais alta do que a do zooplâncton. E pessoal, último item antes da gente partir para os exercícios, que é super, ultra, mega importante. É a pirâmide, gente, olha aqui, ó. É a pirâmide de energia.
que a galera já estava mandando aí no chat, né? Pirâmide de energia. E algo que você não pode esquecer sobre a pirâmide de energia que cai e cai para valer. Gente, a pirâmide de energia, ela tem uma característica seguinte. Quando a energia passa de um nível trófico para outro, ou seja, sai de produtor para consumidor primário, para o secundário, terciário, essa energia ela vai diminuindo. Eu posso mandar para vocês que a energia ela é decrescente. E olha que absurdo, gente. Essa energia vai diminuindo. Então, de um nível trófico para outro, botar aqui, ó, só passa 10% da energia. E aí vou dar um exemplo. Vou pegar aqui, ó, para dar um exemplo. Vou pegar essa pirâmide aqui. Se só passa 10%, eu quero ver se você tá bom de fazer conta. Gente, se no nível trófico dos produtores eu tenho 1000 de energia, 1000, quanto que vai passar para o próximo nível, gente? Quanto que seria 10% de 1000? 10% de 1000 vai dar o famoso 100. Já deu uma diminuída. Era 1000, só passou 100 para cá. Só que a cada nível só passa 10%. Então se aqui eu tenho 100, quanto que vai chegar no terceiro nível aqui, gente? 10. Se houvesse um quarto nível, só chegaria 1 de energia. Se houvesse um quinto nível, só chegaria 0,1. Porque a energia, gente, ela vai sendo perdida. E a perda é muito grande. Porque se só passa 10%, é porque eu estou perdendo 90%. Nossa! E essa energia que perde, gente, ela não volta mais. Essa energia ela não pode ser reaproveitada. Então nós dizemos que a energia ela é acíclica. Gente, o que significa o prefixo a? É a de não. Ou seja, a energia não está dentro de um ciclo. Porque na ecologia, tudo está conectado num grande ciclo. Ou seja, as coisas vão e voltam. Só que a energia não. A energia que vai embora, amigo, não volta mais. Ela é perdida. E aí a gente vai notar que, como a energia sempre está diminuindo, as pirâmides de energia, elas não podem ser invertidas. Não dá para inverter a pirâmide, não dá. Porque toda a energia ela é decrescente, ela vai diminuindo. E aí eu queria trazer algumas considerações para vocês que são muito importantes. Primeiro, o que você acha? É comum na natureza eu ter cadeias que têm 10 níveis tróficos? Então imagina, ó, produtor, consumidor primário, secundário, blá, 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 blá. Cara, tu acha que é normal ter um cara com 10 níveis tróficos? Responde para mim aí no chat. É normal ou não é normal ter cadeias com 10 níveis tróficos? Deixa eu ver. Cadê? Aí, o Flying Snake mandou. Não. Ah, print. Print, olha aí, print. Foi. Gente, escuta só. Não é normal. Porque se só passa 10% da energia, quando tu chega lá na ponta do 10º nível, a quantidade de energia é muito pequena. Não vai ser suficiente para esse organismo sobreviver. Então, na natureza, a gente costuma encontrar cadeias menores, de 5, 6, 7, mais de 10, gente, é difícil. E aí, deixa eu trazer uma informação para vocês. E vamos ver se isso faz sentido. Se a gente for pensar em sustentabilidade do planeta, o que seria mais apropriado, gente? Que as pessoas comessem carne ou que as pessoas fossem veganas, comessem, por exemplo, cereais, vegetais. O que você acha que traz mais sustentabilidade? Ser carnista ou ser vegano? O que você acha que é mais sustentável, gente? O que tu acha? A polêmica aí, hein? Cara, sabe o que é mais sustentável? É você ser vegano. Porque pensa bem, se você é vegano, você não está comendo vegetais? Você vai estar no andar abaixo da pirâmide. Ou seja, você vai ser o segundo nível trófico. E a energia não vai diminuindo? Então, no segundo nível, eu ainda tenho bastante energia. Isso é bastante sustentável. Agora, quando você come carne, quando tu lança, por exemplo, sei lá, eu como carne de boi. Cara, o boi é o segundo nível trófico e você, ao comer o boi, é o terceiro. A energia já foi diminuindo. E conforme a energia vai diminuindo, cara, você tem menos disponibilidade ali. Então, pensando em termos de sustentabilidade, gente, é muito melhor a pessoa ser vegana. O ambiente, ele tem um gasto energético menor.
E eu vou te mostrar isso na prática, tá? Eu vou te mostrar isso na prática. Pode até falar assim, o professor está fazendo doutrinação vegana. Tá querendo me doutrinar para virar vegetariano, vegano. Cara, deixa eu te mostrar um negócio. Imagina o seguinte, aqui eu tenho uma fazenda de X metros quadrados, tá vendo? Uma fazenda de X metros quadrados. O que eu planto nessa fazenda, gente? Eu planto milho. E nessa fazenda de X metros quadrados, vamos supor que a minha produção de milho, sei lá, é de 1 tonelada. E todo esse milho que está aqui, eu vou usar para alimentar pessoas. Só que nesse caso, essa 1 tonelada de milho é capaz de alimentar 100 pessoas por um período. Só que, gente, nesse esquema que eu botei, o milho seria produtor e as pessoas aqui seriam consumidoras primárias. Então, nesse caso aqui, as pessoas foram veganas, comeram milho. Agora, galera, imagina a mesma fazenda de X metros quadrados, que eu uso também para produzir milho. Só que nesse ambiente, eu consigo também produzir 1 tonelada de milho. Cara, até agora tá igual. Só que o que eu vou fazer com esse milho, gente? Eu vou usar esse milho para alimentar bois. Toda a alimentação dos bois virá do milho. E esses bois vão ser mortos para alimentar pessoas. Aí fala, que maravilha, churrasco. É. Só que nesse caso aqui de baixo, o milho, ele é produtor, o boi é consumidor primário e nós aqui somos consumidores secundários. Quando eu usava o milho diretamente na alimentação, 100 pessoas eram alimentadas. A minha pergunta para vocês é a seguinte, e agora eu quero que tu escreva aí no chat, quero que tu participe, né? Isso aqui não é palestrinha não, isso aqui é aula, e aula, aluno meu interage, aluno meu participa. Você acha que nesse caso aqui de baixo, eu vou alimentar mais, menos ou 100 pessoas? Tu acha que o número vai ser maior, menor ou igual a 100? Responde aí pra mim, deixa eu ver se a galera vai brilhar. Menos. Gabriel G. Menos. Júlia, menos. O Jander, na questão de abate... Professor, por que... Professor, menos. Cara, é isso mesmo. Gente, agora deixa eu trazer um número pra você pra tu ficar bolado. Aqui não são 100 pessoas e o cara é consumidor primário? Agora aqui o cara não vai ser consumidor secundário? Quanto de energia que passa de um nível trófico para outro? Não é de 10%? Então, se aqui eu tenho 100 pessoas, aqui embaixo eu vou alimentar 10% de 100 pessoas. Ou seja, eu vou alimentar só 10 pessoas. Nossa, é muito pouco. E olha que a fazenda tinha o mesmo tamanho, a quantidade de milho é a mesma. Só que quando eu alimento as pessoas diretamente com milho, não dá problema de tanta perda assim, porque é um nível para cá. Agora, quando eu alimento para bois, perdeu 10%. E quando vem para cá, perde mais 10%. Aliás, perde mais não, né? Só passa 10, só passa 10. Ou seja, eu só alimento 10. E aí a gente pode pensar no seguinte. Vamos pegar um país extremamente populoso. Vamos pensar na China. Cara, algo em torno ali, ó, de 1,5 bilhão de pessoas. Você acha que na China daria para alimentar 1,5 bilhão de pessoas só com carne? Não dá. Porque teria uma perda muito grande. Eu precisaria de uma área muito grande para cultivar vegetais, para alimentar esses bois, para alimentar pessoas. Eu precisaria de quase uma outra China plantando para alimentar bois, para alimentar os chineses. E você pode perceber que em lugares muito populosos, tanto na China quanto na Índia, a base da alimentação, gente, são cereais. Que no caso a base é o arroz. Então você vai notar que o arroz, cara, acaba sendo um alimento lindo, maravilhoso. Por quê? Porque quando a pessoa come esse arroz, ela está no nível trófico mais baixo. Então a quantidade de energia disponível é mais alta. E isso também explica o seguinte. Se você pegar uma cadeia que é capim, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. Gente, o gavião não está lá no topo da pirâmide? Se o gavião está lá no topo da pirâmide, ele perdeu bastante energia. A quantidade de energia aqui do gavião vai ser pequena. E se eu tenho menos energia no gavião, o número de gaviões vai ser baixo. Agora, quando tu vai lá para o gafanhoto, que está perto da base dessa pirâmide, ele tem mais energia. Qual é a consequência? O número de gafanhotos é maior. E aí me responde, o que tem mais na Terra, gente? Tem mais gavião na Terra ou tem mais gafanhoto?
você vai responder, obviamente, que tem mais gafanhoto. E tem muito gafanhoto por quê? Porque ele está na base de uma pirâmide. E a quantidade de energia disponível para ele é mais alta. E, gente, isso influencia até no preço de algumas coisas que você come. Ah, não acredito. Vou mandar essa aqui. Você deve saber que um dos peixes mais baratos que tem no Brasil... Cara, eu tô mandando Brasil, né? Mas eu posso estar me equivocando. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, o peixe mais barato que a gente tem, se você vai lá na feira comprar peixe, né? Um dos peixes mais baratos que nós temos é a sardinha. Sardinha é um peixe barato. Na cidade que você mora também é? Sardinha é um peixe barato? Diz aí pra mim se sardinha é barato ou é caro, né? Gafanhoto frito? Não, gente, pelo amor de Deus. Comer gafanhoto? Olha aí. Não, não, não. Cara, sardinha é barato ou é caro na tua cidade, gente? O pessoal me ignorou. Obrigado pela participação, vocês são lindos, me ignoraram, né? Então, sardinha é um peixe que é barato. Agora, um peixe que pode ser bastante caro, gente, é o atum. Em 2023, não sei se vocês estão sabendo, em 2023, pegaram um atum sinistro aí, um atum grandão, mas era um peixe só. E esse atum, gente, bolado, foi vendido lá no Japão, lá no mercado de peixes de Tóquio, por $1 milhão. Eita, gente! Venderam um peixe... Olha só, Renan, venderam um peixe por $1 milhão. O que tu prefere? Uma Ferrari ou um atum, né? Olha que dúvida, né? E por que o atum é um peixe tão caro, né? Aí você fala assim, Rodrigo, mas eu como atum em rodízio, né? E não é nada caro. Mas já se ligou qual é o tipo de atum que serve no rodízio? É um peixe que não tem cara de atum, é um peixe meio cinza, né? Não chega a ter aquela cor vermelha, um vivo do atum. E a explicação do preço, gente, tá ligado a essa parada da energia. Então vamos lá. Como é que é a cadeia alimentar que a sardinha faz parte? As sardinhas, elas comem basicamente fitoplâncton que tá na água. Então se a sardinha come fitoplâncton, a sardinha, galera, ela é o segundo nível trófico. Ela é consumidora primária. Então, se a sardinha é consumidora primária, ela está mais perto da base da pirâmide. Ou seja, ela tem maior quantidade de energia. Ela tem muita energia, porque a energia caiu menos aqui. E se ela tem muita energia, o número de sardinhas tende a ser grande. Então vai ver que os mares são ricos em sardinha, tem sardinha pra caramba. E pela lei da oferta e da procura, se você tem muita sardinha no mar, logo, o preço dela, gente, vai ser menor. Então, por isso que a sardinha é mais barata. Agora, o atum, gente, ele já é um peixe que fica no topo das pirâmides alimentares. É tipo fitoplâncton, que é comido pelo zooplâncton, que é comido por peixes menores, que é comido por peixes médios, e aí o atum come esses peixes. Então, se o atum ele está mais no topo da pirâmide, a quantidade de energia disponível é menor. Pô, se tem menos energia, vai ter menor número de atuns por aí. Poxa, se o atum é um produto mais raro, mais escasso, ele acaba, pela lei da oferta e procura, ficando mais caro. Rodrigo, mas que atum é esse de $1 milhão? Cara, existe um tipo de atum chamado de bluefin. É um tipo que tem uma carne que é muito macia, muito saborosa, tem um gosto, né? Muito diferente. E é um tipo de atum que é caro. Só pra você ter ideia, eu fui pesquisar, é óbvio que eu não comi, né? Isso eu vejo no meu YouTube, né? Eu fico vendo lá o pessoal indo em restaurante caro, que é a maneira que eu tenho pra ir, né? O cara pede um sushi, aquele arrozinho com uma lâmina de peixe em cima. Se for esse tipo de atum bluefin, cara, uma pecinha só, uma só, pode ser R$ 70. Aí tu chega pro moço e fala assim, moço, me dá 3. 70, 140, R$ 210. Imagina, 3 pecinhas
imagina, 3 pecinhas, R$ 210. Ah, eu quero sashimi de atum bluefin. O cara manda 10 fatiazinhas, 10 tirinhas, cada tirinha dessa é R$ 50. Então as 10 tirinhas vão dar R$ 500. Gente, se você quiser fazer uma graça, pode mandar um pix aí pro professor para ele gastar, né, R$ 500 comendo 10 sashimis de atum bluefin. Mas, Rodrigo, por que esse negócio é tão caro? Porque ele é raro. Porque ele é difícil de ser capturado, é difícil de você achar. Tem poucos no mar. Então, se o número é baixo, pela lei da oferta e procura, ele acaba sendo, bem caro. E aí? Preço pesado, né, gente? Nossa, preço pesado, hein? Ó, 3 pecinhas, olha aí. Eu tô achando no sushi, olha aí. Deixa eu ver aqui, professor, mas por que dizem, então, que sem carne e outras proteínas as pessoas são mais fracas? Sendo que na teoria produtores são mais energéticos. Toma cuidado, Vitor, porque muita gente fala assim, eu tenho que comer carne porque da carne que nem as proteínas. Sim, as carnes são boas fontes de proteína, mas não são as únicas. A gente encontra também proteínas de boa qualidade nos alimentos de origem vegetal. Então, se você come, por exemplo, leguminosas, tipo feijão, soja, lentilha, ervilha, grão de bico, tem proteína. E quem é vegetariano, vegano, sofre muito. Porque quando a pessoa fala que ela é vegetariana, vegana, vem alguém que fala assim, e as suas proteínas, vem da onde? O pessoal acha que é só proteína animal que existe. Não, existe proteína vegetal. Então, pensando em termos de sustentabilidade, é mais fácil você criar populações muito grandes que sejam vegetarianas, que ingiram alimentos predominantemente de origem vegetal. Porque quando a gente fala de alimentos que são de origem animal, o custo ambiental é mais alto. Porque se você criar um boi, tu precisa de planta para alimentar esse boi. E esses bois vão alimentar pessoas. Então, se tem um nível a mais, cara, dá ruim, né? Gente, vamos fazer questões? Separei algumas questões aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Prefiro atum. Prefere atum, né? Peixe-lua e peixe-bolha. São tão feinhos, né? Eu amo soja. Vamos lá. Vamos jogar aqui a questão na tela. Vamos lá. Cadê? Tem que pegar o passador. Olha aí. Primeira questão. Olha só da onde é a primeira questão, gente. É uma questão, ó, do Enem. Vamos ler? Quero que vocês façam comigo, hein, gente? Não me deixe sozinho aqui, não. A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Cara, será que você consegue perceber que o primeiro nível é isso aqui? Gente, que bagulho é esse aqui na questão? Que bagulho é esse? Que bagulho é esse aqui, ó? Esse bagulho aqui. O que é isso aqui? É uma planta. Então se é uma planta, isso aqui é um produtor. E esse produtor, ele é comido por quem? Nessa questão do Enem aqui, ó. Uma borboleta, né? Cara, então a borboleta seria o consumidor primário. Só que essa borboleta, ela é comida por uma libélula, tá vendo aqui, ó? Então a libélula, gente, seria quem nessa brincadeira? O consumidor secundário, seria o terceiro nível. Porque o primeiro é a planta, o segundo é a borboleta, o terceiro é a libélula. Só que a libélula é comida por quem? Por esse cara aqui, que é o sapo cururu, na beira do rio, olha aqui, ó. Então o sapo é o consumidor terciário. Só que um dia o sapo come a libélula, mas um dia o sapo é comido por quem, gente? Pela cobra. E essa cobra, ela é comida pelo gavião. Então vamos fazer uma conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, o gavião, ele é o 6º nível. Como o gavião tá lá em cima, gente, tá lá no topo da pirâmide, você acha que a quantidade de energia do gavião, gente, é pequeno ou é grande? O que tu acha? A quantidade de energia pro gavião, gente, é pequenininha, porque ele tá lá em cima. E aí vamos ver a pergunta. Dentre os consumidores representados, calma aí, ele falou consumidor. Se é consumidor, não pode entrar quem? A planta, porque a planta é produtora. Então se ele falou consumidor, ó, consumidor de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. É essa galera aqui. Então, ó, entre os consumidores representados nesta cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o A. Gente, quem é o cara que vai ter menos energia? É o cara que está mais perto da base ou é o cara que está mais perto do topo? Gente, o pessoal tá demais. Cara, uma chuva, né? Uma chuva de A. E é isso, né? É A de aprovado, né? Cara, é isso mesmo. O gabarito dessa questão é letra A. O cara que vai ter mais
perda de energia, ou seja, menos energia, vai ser o gavião. Porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível. Ou seja, só passa 10% e a gente tem uma perda de 90%. Gente, o que vocês acharam dessa questão? Vocês consideram essa questão fácil, média ou difícil? Na opinião de vocês, qual seria? E olha que maneiro, né, no enunciado, nas opções, né? Ele bota sapo, libélula, borboleta e cobra. Se ele quisesse o cara com mais energia, a resposta seria o quê? Borboleta, né? A borboleta seria o cara com mais energia. O que vocês acharam? Pô, muito fácil, fácil, fácil. Então, gente, escuta uma coisa. Se essa questão aqui é fácil, você poderia errar ela no Enem? Não poderia, não poderia. E vamos fazer mais uma do Enem. Olha aí, gente. Enem 2013. Vamos lá. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção da produtividade no referido ecossistema são... Gente, vamos lá. Quem é o cara que contribui diretamente para a produtividade? Eu tenho ave, caranguejo, inseto, peixes e algas. Quem é o cara que vai contribuir diretamente para a produtividade? Quando eu falo de energia, quem é o cara que traz energia para o ecossistema? Quem traz? Quem é que pega a energia luminosa do sol e traz para as cadeias alimentares? Quem faz isso, gente, são os produtores. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, seria a alga. A alga, ela recebe a luz e a partir da luz ela produz matéria orgânica, que é energia. E aí essa energia entra nos ecossistemas. Então os produtores, eles são os introdutores de energia no ecossistema. E aí a partir deles, a cada nível trófico que vai passando, essa quantidade de energia vai diminuindo. Então o grande responsável aqui, gente, por contribuir, né, para a manutenção são as algas. Porque se você não tiver mais alga, quem vai lançar energia nesse ecossistema? Não tem mais ninguém. Então essa questão aqui, qual seria o gabarito, pessoal? Qual seria a letra? Qual seria? Olha aí que maravilha, hein? B de Barbie, B de Big Brother, né? Alga, nossa, chuva de B's. Então, é isso aí, o gabarito é a letra B. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou do nível de dificuldade dessa questão? Tu achou ela fácil, média ou difícil? Qual foi a sua classificação aí, gente? B de Copa do Mundo, não entendi, né? B de fácil, né? Francisco mandou uma pergunta aqui, ó. Prof, você poderia explicar sobre produtividade líquida e bruta? Ô, Francisco, a gente vai falar disso, especialmente quando a gente chegar na aula de sucessão ecológica. Lá eu vou dar esse detalhe para você. Hoje a gente está focado em falar dessas pirâmides, né? Pirâmide de biomassa, de energia, né? E a pirâmide de números. E você está vendo que as questões, no geral, são sobre pirâmide de energia. E vamos para a nossa última questão? Gente, peguei aqui uma questão que não é do Enem, é uma questão de um vestibular muito importante aqui do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, se você não é do Rio de Janeiro, está convidado a se inscrever no vestibular da UERJ, porque foi a faculdade que eu estudei, ó. Para quem ama estudar na UERJ, quem tem o sonho de estudar na UERJ, olha aí, ó, um beijo para você. Só que, infelizmente, não é uma faculdade que você entra fazendo Enem, ela tem vestibular próprio. E as inscrições da UERJ vão abrir agora, né, em abril. Então, se você quiser, fazer o vestibular da UERJ, é uma faculdade incrível, fica no Rio de Janeiro, é uma faculdade muito boa, é a faculdade que o professor Rodrigo estudou, então fica à vontade e vamos ler. Vamos ler aqui essa questão. Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação entre o número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar. Olha só. Trevo tá largão. Caramujo dá uma afinada. Aí o tordo, que é uma ave, afina mais ainda. E o falcão, que é o consumidor terciário, tá fininho. Gente, ele quer saber o seguinte, por que eu tenho pouco falcão? Ele pergunta assim, ó, a população de falcões
é reduzida em comparação com a de tordos e a de caramujos em função do seguinte fator. Gente, se o falcão está aqui no topo de uma pirâmide, ele perdeu muita energia. E se ele perdeu muita energia, ele tem pouca energia disponível para ter um alto número. Então, o que explica o fato de ter menos falcão, gente, é a perda energética que vai acontecendo a cada nível. Então, Gabriel, essa questão seria letra A de quê? A de quê, gente? A de quê? A de quê? A de quê, gente? Muito falcão, rei do futsal, gostei, né? Cara, é A de amor, né? Então, pessoal, a gente encerra aqui essa aula. Pô, e é uma aula muito legal, né, da pirâmide de energia, porque, cara, tem várias coisas do nosso dia a dia que são explicadas por essa pirâmide. Então, gente, não deixe de fazer as questões, tá? Eu sei que tem galera aí que é muito focada em pegar a teoria, ficar lendo, né? Pô, ficar revendo, assistindo mais videoaulas. Deixa eu ver a gravação dessa aula. Tudo bem, se você gostou da minha cara e quer ver de novo, fica à vontade, tá? Não tá proibido não, tá pago? Leva. Mas, gente, nessa etapa de aprendizado de vocês, fazer questões é muito importante. Então não fica preso só à teoria não. Teoria é legal, você já teve a aula aqui, a base para você resolver essas questões eu tô te dando, e agora eu quero que você, cara, mergulhe nas questões. Então, gente, eu desejo aí, ó, uma excelente semana para vocês, que vocês sejam, pô, excelentes estudando, façam bastante questões, e a gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, tá legal? Uma boa noite! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.
10 milhões de reais com aportes iniciais a partir de 300 mil. No Polo Florestal de Mogno Africano, em Minas Gerais, seu patrimônio se multiplica. E aí, galera, que Vascão é esse, hein? Deitou e rolou, mas só no segundo tempo. Primeiro tempo teve uma pressãozinha do Marcílio Dias. Sem vinheta eu não entro, sei lá que eu não comento. Olha aqui, cada dia o Vasco fica mais forte. Tá maluco, canhota? Não, tô maluco não. Tá arrumando. Tira um, bota outro. O Payet hoje não jogou, mas em compensação, o meio do campo. O Paulo Henrique, Piton, que fecham aqui no meio. Com o Zé Gabriel e o Galdames, a coisa está andando bem. Rossi na ponta direita, visando só o Verratti. Pegava a bola, olhava, ele meteu uma bola, Verratti fez o primeiro gol aos 10 minutos, uma metida de bola inteligente do Rossi. Que aí a gente já conhece o Rossi, vai meio tempo, né? 30 minutos, 45, já é o bastante, aí troca. Entrou o David, bom jogador também, corre bem. E o Adson é um jogador que está ajudando muito o meio do campo. Mas se você reparar o time do Vasco, que quando sai o Zé Gabriel e entra o Sforza, e um bom jogador. E depois o Matheus, no lugar do Paulo Henrique aqui na lateral, e tem o Rojas e o João Vitor. Então, são jogadores que ele está trocando para procurar, né, que ele está trocando para procurar, né, um melhor conjunto. Né? Porque, tecnicamente, esses jogadores são bons. Eu só acho uma coisa nesse time do Vasco. É a defesa com 3 zagueiros. Você com 3 zagueiros, seus laterais vão embora. Eles não querem saber. Por quê? Porque um zagueiro cobre um lado, outro zagueiro cobre o outro. E fica, no caso, o Medel aí no meio. Então o que faz o lateral? É ponta. Hein? E os caras que jogam pelas pontas, no caso, o Rossi e o Adson, eles estão mais lá na frente, ou fechando aqui na meia, tá certo? Aí o que acontece? O Zé Gabriel e o Galdames vêm um pouco mais atrás, escorando. Então, os dois aqui, mais os 2 pontas aqui e o centroavante. Então, praticamente, o Vasco joga da meia direita para a meia esquerda. Né? Ele completa esse pedaço de intermediária adversário. Então, tem sempre muita gente aí. O problema é esse, é o contra-ataque. Contra-ataque, que pega às vezes, hoje, por exemplo, pegou 2 ou 3 vezes de calça curta a defesa do Vasco. Porque veio o Medel, recebeu a bola, meteram na ponta, quem sai lá? É o zagueiro? Esse aqui é o problema. E aqui, quem fica? É o Medel? Mas já vem o centroavante aqui. Homem a homem. Já complica. Não, não é o zagueiro. O zagueiro fica. Sai no meio do campo. Ou, porque o lateral não está ali. O lateral está aqui, ó. E o ponta está lá. Não dá para chegar. Então, essa articulação é que tem que ser muito bem treinada, muito bem arrumada. Estou dizendo para quem joga com 3 zagueiros.
Porque vira e mexe, no contra-ataque adversário, tem sempre um buraco em algum lugar da defesa. Seja do líbero para o lado direito, o outro zagueiro que joga do lado direito, ou o outro zagueiro que joga do lado esquerdo. Tem sempre um buraco, né, que tem que ser completado, né, pelo homem do meio do campo. Porque quem joga pelas laterais, ou está fechando ali, ou está lá na frente. Por isso é que eu acho que sempre quando são 3 zagueiros, tem que ter um treinamento muito bom, né, prestar atenção fora do comum, porque sempre deixa furo. Mas, como o meio do campo do Vasco está se dando bem, né, e de vez em quando alguém começa a argumentar, aí 2 plantam de meio do campo, começa a mandar no jogo daqui de trás, aí facilita um pouco mais, porque entre o meio do campo e a defesa do Vasco, às vezes não tem espaço para o adversário jogar. Aí facilita tudo, para todo mundo. Mas é o que eu estou dizendo, esse treinador do Vasco, o Dias, ele é esperto. Primeiro que jogou pra caramba, né? Segundo, que sabe tudo. E ele está tentando, bota um aqui, tira, bota mais 2 ali, e ele vai arrumando. Então, tem uma hora que o Vasco vai bem, né? Os primeiros 20, 30 minutos, o Vasco está. Aí... Meu nome é Fábio Carola, eu sou gerente de recrutamento do Humber College, um college público no Canadá. O Humber College fica localizado no Canadá, na cidade de Toronto. Nós temos 3 campi na cidade de Toronto. 30 minutos, o Vasco está. Aí começa a desarrumar. Quando começa a desarrumar, ele começa a mexer, começa a gritar, pega aí, pega ali, puxa mais para cá e tal, fica aí, não sai. Ele e o filho, gritando ali. Aí quando ele sente que o time deu uma caída, é isso que nós estamos discutindo para o segundo tempo, aí ele começa a colocar esses outros jogadores, que são habilidosos, são bons jogadores e entram descansados. E aí, esse segundo tempo contra o Marcílio, veio o toque que eu acho que estava precisando no time do Vasco. Já está aparecendo com um pouco mais de tranquilidade. Não é um passe por dar o passe, não é. Reunimos aqui, mete ali, tá bonito. Agora, indo para frente, toca aqui, o outro apareceu, mete ali na frente, já mete lá na... Esse aqui é o detalhe importante, porque não adianta você ficar aqui. Aí não adianta, a não ser que você queira que passe o tempo e está ganhando com uma certa tranquilidade, tudo bem, vamos tocar. Agora, o toque aqui apareceu, meteu a bola, entrou ali, meteu a bola e vai embora. Aí vai fazer jogo no campo do adversário. É isso que o Vasco está fazendo e isso que o Vasco fez no segundo tempo, que é o Adson no primeiro, né, o Verrete, 10 minutos, Adson aos 40 minutos, numa jogada boa também, no cruzamento, bate e rebate, o Adson entrou e meteu o gol. E depois o Técio, esse Técio é o ponta do Marcílio Dias, quase fez o gol, chutou a bola, bateu na trave, e depois aos 49, o Medel, sabe onde o Medel chutou? Na meia-lua da grande área do time adversário. Ele largou tudo lá, é isso que eu estou discutindo, largou tudo lá e veio embora. Aí ele tem que parar, tem alguém aí? Tem, então, vou embora. Agora eu vou embora. E aí? Entendeu? Rouba a bola dele, tem um contra-ataque, quem está lá? Porque o meio do campo está acompanhando ele. Ficaram 2 lá atrás. E aí? Um aberto e o outro aberto. Como é que vai? Porque ele é o líbero, o Medel. É isso que eu estou discutindo. Mas, como o time do Marcílio Dias não estava... Preocupou em 2 ou 3 lances ali. Aí depois, aos 29 do segundo tempo, o David, que tinha entrado no lugar do Rossi, meteu o gol. Foi uma metida de bola do Galdames pelo meio, ele entrou, o goleiro saiu
ele tocou no canto, entrou pela meia, tocou no canto. Deu pro gasto? Deu. Está melhorando? Está. Vai melhorar mais o time do Vasco? E eu acho que vai. Eu estou batendo nessa tecla, não é de hoje. Desde que o dia chegou. E ele está aqui, pega um, bota outro. Né? Contrata, aí tem que botar para experimentar dentro do conjunto. Né? E ele está formando um grupo. Né? Não é um time. Ele está formando, ele tem um elenco para formar um time. E ele tem que saber, na hora, e ele sabe, na hora que esse começou a descer, ele mete o outro, não para fazer a mesma coisa. Tem que fazer melhor, porque até está descansado. Então, daqui a pouco tem um jogo importante, né, pelo campeonato carioca. Ele vai jogar contra a Portuguesa, né, e o Botafogo decidindo um pedaço também contra o Fluminense no domingo. Então, agora já é outro jogo. Já é outro campeonato. A coisa é complicada. Muito bem. Então, olha aqui. O craque do jogo eu vou botar o Verratti. Eu esqueci de dizer que eu disse no início, né? Que o Payet não jogou, né? Eu disse. Se o Payet tivesse hoje aqui, a coisa ia ter muito mais fácil, eu diria, para o time do Vasco. Bom, então eu vou botar o Verratti, que é um cara que está fazendo gol toda hora. Botou na área, ele confere e ele não quer nem saber. Verratti. A baranga do jogo, eu não vou botar nem baranga, porque o time do Marcílio jogou relativamente bem, mas não deu para enfrentar o time do Vasco. E o Daronco, como sempre, uma boa nota para ele, é 0. É 0! Daronco, coisa tá feia. Valeu, galera! O nosso plano de crescimento é aumentar aí para 5.000 refeições num futuro próximo. E com a ajuda do sistema, né, da Tecnisa, do TecFood, ele me ajuda a questão da qualidade, a questão da diferenciação, né, dos cardápios, da escolha de um cardápio, na elaboração de preços para os nossos clientes. A ideia é aumentar, ter esse crescimento sustentável e, com isso, expandir também o sistema para as outras unidades. Hoje eu falo que foi uma das melhores coisas assim, gerenciais que aconteceu nas unidades. Então, indico, sem sombra de dúvidas, o sistema. É muito bom. Para de pular os meus anúncios, criatura. Eu tô aqui diretamente de Londres para te mostrar um jogo de celular que você consegue fazer essa nota de 100 aqui a cada 10 minutos jogando, mas você fica pulando os meus anúncios. Eu acho que você não precisa disso daqui, certo? Olha só, existe um jogo de celular que você consegue fazer esse valor aqui a cada 1 hora jogada. Isso mesmo. Você ativa esse jogo no seu celular e a cada hora que você passa nele, você consegue fazer isso daqui. Se você jogar todos os dias, no final do mês você consegue receber esse valor aqui. Quer saber que jogo que é esse e o melhor, totalmente gratuito? É só você clicar em algum lugar dessa tela.
ele vive aquilo que ele fala. Sempre admirei muito a forma como ele tinha conhecimento de todas as áreas, como ele falava com uma metodologia. Ele é uma das pessoas mais inteligentes, coerentes, relevantes, por tudo que ele é. Simplificou umas 30 coisas complexas em uma aula extremamente simples de 15 minutos. Estou me sentindo um educador de verdade. Ele é a Harvard do Learning Experience. Recomendo pra você, se você tá vendo aí, tá na dúvida ainda, vem aqui, faz, você não vai se arrepender. Tem uma força transformacional no Brasil que talvez você nunca consiga jamais mensurar. Absurdo, cara. Bicho, deixa eu só falar com vocês, bicho. Eu sou um artista, bicho, que eu cantei em Bolinha. Impressionante. Eu cantei em Chacrinha, bicho, Barros de Alencar. Vocês têm que respeitar o artista, bicho. Pô, peraí, bicho, não, por favor, bicho, você só canta música brega ou só canta esse tipo de música? Bicho, eu canto, bicho. Oh, we hear you, Radio Gaga. Bicho! Eu sou artista, bicho. Me respeite, por favor, bicho. Eu falo calmamente, bicho. Por favor, bicho. Calmamente. Sou artista, bicho. Sou artista. E ele, o verdadeiro, impressionante. O verdadeiro Ovelha foi lá no nosso programa e a gente propôs pra ele, porque o Ovelha, ele tem uma frangaria, ele vende frango. Isso, eu vi na TV. Você viu isso? Muito bom. Ele vende frango assado, tal, e a gente televisão lá de cachorro. E a gente fez uma proposta de fazer uma permuta com ele. Pô, não, a gente fala aqui, ô Ovelha, você manda uns franguinhos pra gente, a gente dá um alô aqui. O que você acha, hein? Fazer uma permutinha. Eu mando os frangos. Você fala o quê, bicho? A gente dá um alô e dá o endereço, o telefone, tudo. Ah, e o tchururu? Tchururu, bicho. Não, bicho. Aí ele começa a ficar nervoso. Minha mulher acorda 9 da manhã, faz o frango, a batata, tu quer fazer permuta e videozinho, bicho? Vai pro capeta, bicho. Não, bicho. Aliás, é muito bom. Peça um dia, que traga um dia pra eles aqui, Ovelha. O frango com a batata, aquela batata. Vou trazer, vou mandar, Ovelha. Mas uma permuta ele não faz. Não, bicho, pode ser quem? Pode ser o Frank Sinatra, bicho. Tem que pagar, bicho. Eu pago o tchururu. Não, bicho, respeito com o artista. Por favor, bicho. É igual. Beijo, Ovelha. Beijo pra você. Igual. É igual. Eu gosto dessas imitações assim. Eu também. Que não tem... É tipo você com o Silvio Luiz. Não dá pra saber se é o Silvio Luiz ou se é ele. Então, é impressionante. É impressionante. Foi o que eu falei no início. É você aqui. e o Ovelha, não dá pra ser. Mas eu gosto dessas que não tem a menor lógica. Não. Pô, imita o Ovelha. Tipo assim, caralho. Não, você não faz ideia. Aqui, ninguém imita, eu sei. só você imita, bailarina. Ovelha. Não, mas é só você, cara. O que eu falei do cara que tem aquela, que tá no espectro um pouco, que ele chega, a Sônia Abrão, daí ele começa... Imita a Sônia Abrão, o repórter que não sei o que da Sônia Abrão. Você nem sabe quem é, mas você acha graça. É o Lobianco que só fala da Globo. O resto. As sequências que também é por pacote. Você manda parar no meio e não consegue. Vai. Olha, gente, muito boa tarde a todos vocês. O que tá acontecendo, hein, gente? O que tá acontecendo, hein, diretor? Eu não vou fazer o olho que ela vai ficar brava comigo. Nem fala. Não faz isso aí, não. Nem vou olhar. Olha aí. Ele tem ética, ó. Eu nem vou olhar pra você. Ela tá sniper pra caralho. É uma puta fal com olhos de águia, né, meu? Por favor, gente, Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Gente, boa tarde a todos vocês, boa tarde Sônia, boa tarde a todos os telespectadores. As pessoas que dormem com homem, com mulher, não importa. Eu não deixo de ser mais macho só porque você dorme com uma moça, tá? Eu sou muito mais macho que você. Boa, Filipão. Eu sou assumidamente gay, assim como o Timóteo também é, né? Não sou, não! Não sou, não! Completamente equivocado! Minhas relações são respeitosas e secretas. Tá bom, gente, eu vou dar um girinho, eu já volto, tá, diretor, tá? O que tá acontecendo aí, gente? Marmita, o que tá acontecendo? Lobianco, fale da Band. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos vocês aqui da bancada do programa. Os artistas da Globo, nos corredores da Globo, no saguão da Globo, dentro dos camarins da Globo. Não, quero saber agora da Record, por favor. Então, os diretores da Globo estão em reunião nesse momento. É o elenco da Sônia. E agora vamos ao merchan. Eu nem olhei pra você, não vai vou fazer. Merchan, Sônia. Não, girinho, vamos fazer uma de coisa agora boa, o melhor. gente. Agora o melhor.
Doutor Segurança. Sônia, o bandido. Jorge Lordelo. O bandido. caralho. O delegado disse que o bandido estava na rua. E a rua é lugar de cidadão de bem, Sônia. Ô, Lordelo, por favor, Caralho. os golpes... Que isso, pô? Conte Lopes, não. Conte Lopes também. Eu não sei, deixa eu explicar para os mais jovens. Caralho. Nem todos os jovens nos conhecem, então o Conte Lopes é o maior capitão da rota de todos os tempos, pro jovem se identificar, né? E você chega. Bom, acontece o seguinte, eu na época da rota, acontece o seguinte, pô. As pessoas hoje em dia é uma moleza pro bandido, pô. É uma moleza pro bandido. Só falta pegar o bandido e dar um café com o bandido, passar a mão na cabeça do bandido. Inclusive falaram que eu matei 100 bandidos. Isso é um absurdo. Vou fazer uma nota de repúdio aqui. Olha, o policial que matou 100 bandidos. Que isso? Foi muito mais que isso, pô. Só falta de respeito comigo. Beijo, Caralho, Conte, por favor. Beijo, me encontrou uma vez. Todos. Beijo. Porra, É o que o Ivan fala. Esse é cara. louco, esse aí é louco. Não, você não esse é bate louco. nada. Ah, Não, mas- e o merchan da Sônia? Tem um merchan lá. Olha, gente, não, vamos ó, dar um o girinho. iogurteira. Vai, já emenda. Olha, gente, vamos dar um girinho agora. O óleo aqui, você quer queimar a gordura abdominal? Você quer deixar uma barriguinha mais saliente? Quer deixar assim, um corpo bem bonito? Vai pra academia, seu sem vergonha. Larga a mão de querer moleza. Vai pra academia e treina, tá, diretor? Eu vou dar um girinho. Sônia, top term. Ah, A Top Term é... Olha, a Top Term! Tem um menino que faz perfeito. Eu queria lembrar o nome dele aqui. Nas águas profundas da Noruega. essa é a Top Term, gente. Olha, se você quer. Caralho. Parece uma carpideira. O Fatioli, ele, quando ele vai falando, ele perde o ar conforme termina a frase, né? Então ele começa... Olha a hora, 10 horas 20 minutos. 20 minutos, vamos agora, estamos ao vivo. Quero mandar um beijo pra... Ele ia falando... E É verdade. Cada lugar presa que você consegue. Você dá o caminho. É que o Lula tem um tutorial. Ele tá agora assim, quase falando. Mas Tá, o Lula... tá mais rocão, o molho do Lula, que as pessoas esquecem, que eu acho que é fundamental, é uma leve pitada de sotaque nordestino. É. Porque diante da população brasileira, nós temos que ter o povo paulista. Sabe, É na história desse país. Ele tem Ele puxa, é verdade. ele tem aquele 30% É um ali. toquezinho, não é? É um limão, sabe? Assim, um toque de limão. Eu queria só lembrar com muito carinho, a gente tá falando de imitação e que vai continuar falando, uma das coisas mais impressionantes que eu vi do meu lado foi o Shaolin fazendo Leonardo. Impressionante. Por quê? Isso tá louco. Por quê? Porque ele não fazia, ele não se caracterizava, ele não colocava nenhuma Cara peruca. limpa. Ele não fazia nada, ele tava aqui, agora, o Ailton, com vocês, Leonardo. Ele só virava o quando ele Leonardo. voltava, era o Leonardo. Então, A assim, carinha de sofrido. É inacreditável. Só pra deixar o meu registro. Não, carinho. o Isso é Shaolin, impressionante. a vez que eu mais rio, acho que de ver o cara, ele fazendo a Joelma virando estrela no palco. Calypso! Ele com a pança assim, ele virando estrela, tipo a Joelma. Shaolin era Que do foda, caralho, né? né? Shaolin Sim. era foda. Ele fazendo Leonardo foi Não, impressionante. mas porque não aquilo ali é abaixo, cara, né? E é legal porque assim não era só imitador, era um cara palhaço, né? Tipo, ajudava, Sim. né? A imitação Tem que ter a ajudava. graça, Tem que ter a graça. Ele sabia onde tava ali o molho, né? Pra funcionar, pra o escracho, né? Que eu Sim. falo. Que eu acho que funciona muito quando você dá uma escrachada, né? Inclusive do Shaolin, uma parte até que eu não vou nem me alongar muito, eu falei na Sônia Abrão, teve gente que falou, você é louco falar isso? Você tá maluco? Mas o filho dele, eu tenho certeza que concordou, porque quando eu encontrei o Lucas, ele me deu um abraço, falou, eu acho que ele viu o que eu falei, e ele concorda. A Sônia Abrão, eu dei entrevista, eu e o Santos, a gente deu entrevista pra Sônia quando teve o acidente do Shaolin. Tá. E quando ele faleceu, a Sônia me ligou também, eu entrei ao vivo, né? E eu falei que foi uma bondade de Deus ter levado o Shaolin.
Deus foi bom de ter levado o Shaolin. Aí você tá louco de falar isso, é Tipo, louco, você o cara queria que morreu. ele fosse embora. Eu falei, não, gente. Falou em outra conotação, né? Mas eu falei isso na Sônia, o que eu vou Aham. falar agora. Eu falei, gente, o Shaolin, eu convivi em camarim com ele. Ele era com ele na Record? Eu trabalhei com ele na Record. Eu dividia camarim com café com ele. Eu fazia a programação do videogame do Lucas Veloso quando era criança. Eu colocava joguinho. Caralho. Então eu convivi com o Shaolin. Ele era ligado no 440. Ele era, pô, bicho, filho da puta! Ô, macho velho! Não parava um segundo. Era o cara vivo, era o cara cheio de vida, maluco no bom sentido. E ele preso numa cama, igual ele tava. Tá louco. Totalmente consciente. Ele tava consciente porque o Lucas Veloso falou que ele contava as piadas e ele ria. O cara tava... Imagina você preso, você totalmente consciente, sabendo o que tá acontecendo, sendo que você era uma pessoa cheia de vida, cheia de energia, e tá ali preso, sem poder nem se expressar. Eu falei, Deus foi bom, já que aconteceu isso, a gente não vai contestar Deus, foi bom ter levado ele, porque ele é um cara cheio de vida e tava preso ali. Então aí depois... Isso é impressionante. Então, Shaolin foi uma porrada assim pra todo mundo que... Que, porra, vive do humor e colega, né, cara? Eu nunca mais vou me esquecer ele na rádio, né, Bola? Imitando Chico Anísio, assim, ele fazia uma cara, caralho. Eu falei, mano, você é doente. Eu lembro uma vez que ele fez uma época, o Faustão, ele era fixo do Faustão uma época, e foram fazer uma chamadinha assim,
Tchau.